Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo no Laboratório do Arne, né? Com as suas brincadeiras e experiências com a eletrônica. Hoje, mais uma experiência, né? E dessa vez com um sensor, tá? Um sensor de temperatura. É bastante prático e bem bacana de lidar, que é o DS18B20 da Dallas Maxim, né? É um sensor bem bacana de temperatura, que trabalha com até 12 bits, tá? Então ele tem uma precisão bem bacana e você também consegue tirar aqui leituras de temperatura com aí até 4 casas decimais, né? Então o nível de precisão dele é muito, muito bom. Nessa experiência hoje eu vou usar a placa PE PIC 16 628A, né? As informações a respeito dela estão lá no meu site, mas nós vamos ver também o circuito, e no circuito eu vou mostrar exatamente as partes que eu usei, o PIC, o LCD aqui, né? Um LCD 20x4, então você também poderá montar essa experiência tranquilamente num protoboard para fazer uma demonstração. É um circuito bem bacana, tá? Para feiras de eletrônica, feira de ciências, né? Demonstrar a temperatura lá, depois na experiência. No final eu vou mostrar uma experiência bem bacana que vai dar para ver isso aqui, tá? De perto, tá? Então, se você não tem a placa, não se preocupe, porque eu vou mostrar a seguir o circuito e você vai conseguir realizar essa montagem sem nenhum problema, ok? Então vamos lá. Dar uma olhada no circuito. Eu estou usando nessa experiência a placa que eu desenvolvi, né, para estudos do PIC, né, que é a PE PIC 16F628A. Lá no meu site você encontra informações sobre essa placa, tá? Então, basicamente todo esse pedaço aqui faz parte da placa, tá interno na placa, clock, resistor de reset, né? O capacitorzinho de desacoplamento, né? Para fonte no caso. A placa tem também a sua fonte, tem conexão RS232, relés, LEDs, chaves, uma série de coisas, mas não está aqui porque não são utilizadas nessa experiência. Então, aqui eu desenhei de forma que você possa montar essa experiência, por exemplo, num protoboard sem maiores problemas, tá? Eu conectei aqui, né, a parte mais significativa do porte B, né, no LCD. Tá? Eu vou fazer um controle no LCD 20x4 de apenas 4 bits. O RA, né, RA0 e RA1, tá, do porte A, faz a parte de controle do RS e do Enable. E o RW, tá, eu joguei para GND no LCD, porque eu só vou fazer escrita no LCD, não vou fazer leitura, então já posso colocar ele direto no GND. Então fica habilitada apenas a escrita no LCD. Aqui é aquele trimpote clássico de 10K, né, para fazer o contraste, a alimentação, 5 volts aqui, e não está aqui presente o backlight, então dependendo do seu LCD você tem que providenciar a conexão do backlight nos 5 volts, né, no ponto de 5 volts e GND, e observar, né, se o seu LCD precisa ou não de um resistor limitador de corrente para o backlight. Os mais modernos não precisam, alguns mais antigos sim, aí depende do LCD, ok? Aqui, tá, é o ponto onde eu tenho a conexão com o sensor DS18B20. Eu estou usando uma versão que eu comprei, que já vem no encapsulamento metálico, é bem bacana de usar, e ele vem com os fios, né? Ele tem fios, por exemplo, o GND está no preto, o vermelho é os 5 volts e o fio amarelo é a entrada-saída do sensor, né? E aqui é o resistor de 4 cassete que é necessário, tá? É o resistor de PUAP nessa entrada, entrada e saída do sensor, que é requerida no datasheet, tá? Ele coloca aqui um resistor aí por volta de 5K. Então eu coloquei aqui um de 4 cassete. Então basicamente esse aqui é o esquema, ele é bem simples, você consegue reproduzi-lo tranquilamente no protoboard sem o uso da placa, ok? Vamos lá, né, dar uma olhadinha aqui no programa. Eu tenho aqui alguns módulos, tá?
eles são inseridos via Makefile, tá? na compilação. O módulo principal main, eu tenho basicamente a configuração do microcontrolador, a inclusão, tá? Dos arquivos que eu vou precisar, .h de cada um dos módulos, né? Porque ali eu tenho, no caso, o nome, né, das funções e outras coisas, né, que eu vou precisar, eventualmente uma definição importante daquele módulo, a parte da configuração do PIC, né, ou seja, pinos de I/O e mais, né, no caso, desligar int, comparadores, enfim, né, configuração do LCD também eu coloco aqui dentro, tá? E efetivamente aqui eu tenho a função main, né, onde eu entro para fazer tudo isso aí, tá? Tudo começa pela função main, ok? É aqui que eu coloco a mensagem, tá? Inicial do LCD, e a partir daqui são ligadas as interrupções, e eu analiso sempre uma variável, tá? Que eu chamei ela de autoriza. Ela está dentro do timer 0, exatamente aqui, e ela é colocada como 1, né, no caso, sempre no estouro do timer, ou seja, sempre que eu alcanço o estouro, eu vou contando também uma variável a mais. Sempre que eu conseguir 2 segundos dentro deste timer, aqui eu vou autorizar a leitura do sensor, tá? E vamos lá dar uma olhada nessa leitura para a gente entender, depois a gente volta aqui. Dentro do sensor, tá, eu tenho algumas funções, tá? Vamos direto na red, que ela é quem controla, vamos dizer assim, as demais, e a partir dessa eu vou explicando todas, ok? Sempre que eu vou iniciar qualquer contato, né, qualquer interação com este sensor, eu sou obrigado a enviar um bit, tá, de start reset. Na verdade, um pulso de start reset, tá? E por que eu faço isso? Porque o sensor ele devolve uma resposta de presença. Se ele não devolve essa resposta de presença, eu sei que ele não está lá ou aconteceu algum problema e eu tenho que abortar a função. No caso desse bit de start, ele está aqui em cima. Como é que ele é feito? Tá? Eu vou trabalhar sempre com o pino como saída. No caso, antes eu reseto ele e jogo ele para a saída. Então, eu vou com 0. Lembrando, lá no pino, né, do sensor, né, de entrada e saída, eu tenho um resistor de PUAP. Quando eu jogo ele para 0, eu vou jogar o pino para 0, para que o sensor entenda isso. Vou aguardar 500 microsegundos e em seguida configurar o meu pino, o pino do microcontrolador PIC, como entrada. Ao fazer isso, eu libero esse pino e o PUAP volta a agir e joga ele para 1. E vou aguardar 100 microsegundos pela resposta do sensor. Em seguida eu vou ler o estado do pino. Se esse pino está em baixo, ou seja, ele está em low, significa que o sensor respondeu, tá? Vou aguardar mais 400 microsegundos e vou retornar 1, dizendo o sensor está presente. Do contrário, eu vou retornar 0 e dizer o sensor não está presente. Voltando aqui, eu vou enviar um comando agora. Eu vou escrever um comando cc. Diz o seguinte: skip ROM. No datasheet aqui, eu tenho até aqui um flowchart, tá? Nele dá para ver aqui a ideia do master reset, aguardar a presença, tá? Né? E aqui eu tenho uma sequência de comandos, tá? Todos esses comandos iniciais são para comandos de ROM, que eu não estou usando nesse caso aqui, tá? Recomendo a leitura do datasheet, tá? Tem comandos até que interessantes que numa aplicação maior, dependendo do que você quer fazer, eventualmente você pode usar. Eu estou usando aqui, skip ROM. Eu estou pedindo para ele escapar desses comandos aqui, ele está passando direto e vai entrar aqui para depois cair para cá, ok? Vamos voltar lá. Aqui, fiz a escrita. Como é que eu vou fazer a escrita nesse caso aqui,
Vejam que aqui eu estou falando escreva um byte, tá? Eu estou mandando CC hexadecimal. Então eu vou cair aqui, ó. Write, escreva um byte, aqui, ó. Tá? Qual é a ideia? A escrita do byte, eu tenho ali um único pino, eu tenho que escrever bit a bit. É assim que funciona, eu vou escrever bit a bit. Lembrando, eu estou escrevendo sempre do menos significativo para o mais significativo, tá vendo? Por isso que eu estou fazendo aqui no caso, um shift, tá? Right, porque eu coloco o menos significativo, empurro ele para pegar o próximo, tá? Aqui na função write a bit é exatamente o que eu faço, tá? Jogo novamente o pino para a saída, tá? Só que antes eu vou configurar ele como 0, jogo ele como saída, ok? Aguardo um período, que é um tempo de estabilização do pino, tá? E escrevo o bit do valor, tá? Eu vou pegar exatamente o bit que eu preciso. Vou aguardar aqui 80 microsegundos, tá? Como entendimento, e vou jogar o pino de I/O do microcontrolador para a entrada, liberando, tá? O sensor. E vou aguardar 2 microsegundos e retornar. Vejam, eu coloco aqui o pino para 0 e aqui, dependendo do bit, eu volto ou não o bit para o estado que eu preciso. Ou seja, se ele estiver em 1, ele vai ser 1. Se ele estiver em 0, ele vai ser 0 aqui. Eu vou fazer isso 8 vezes, porque são 8 bits. Tá? Essa é a função write byte aqui. Em seguida, vou fazer enviar um comando para iniciar a conversão, um init conversion, né? Aqui, ó, 44. Tá? É a mesma coisa, a mesma função para escrever esse cara aqui. Mandei fazer, solicitei que seja feita a conversão. A partir desse momento eu tenho que aguardar o sensor terminar a conversão. Eu estou trabalhando lá com 12 bits, ele tem um tempo de conversão anotado no datasheet, tá? Que vai me dizer mais ou menos quanto tempo ele leva para fazer uma conversão, tá? Mais ou menos o tempo de conversão máxima seria de 750 milissegundos, quase um segundo para fazer esta conversão, ok? Só que para saber se a conversão terminou, eu tenho a opção de aguardar um período ou de ler um byte. Eu posso tentar ler um byte. A partir do momento em que tem um valor aqui, tem uma conversão, tá? Então, sempre que eu for enviar comandos, eu faço, tá, o envio de um pulso de start e reset. É sempre assim. Vai enviar bytes de comando, faz o pulso de start e reset. Novo pulso de start e reset, uma nova escrita. Vou dizer para ele, escapa daqueles né, da escrita do modo ROM, né, e vai para onde? Eu quero que ele coloque o dado, né, me libere a leitura, né? Como é que ele vai fazer isso aqui, ó? Ele está aqui, vamos descer aqui novamente, cair aqui, ó, eu passei pelo modo 44, disse inicia a conversão, e agora eu estou no BE, ó, eu estou solicitando a leitura, porque sempre que o sensor faz uma conversão, quando ele termina, ele coloca a leitura num ponto da memória. E agora eu vou solicitar, através de um comando, que ele me libere esta memória. Tá? Ou seja, ele vai me liberar a memória onde está a leitura. Ok? Estou aqui, ó. E agora eu pego o ponteiro que eu passei, que tem 16 bits, e inicio a leitura. Tá? Primeiro do LSB e depois do MSB. Tá? Como é que é feita a leitura? A leitura cai na mesma ideia. Eu tenho que fazer a leitura bit a bit, tá? E eu estou fazendo sempre a leitura do mais significativo, tá? Até o menos. E aí eu tenho que posicionar ele. Por isso, o shift à esquerda. Vamos lá. Read a bit.
eu primeiro coloco, né, no modo saída, jogo para baixo, aguardo 2 microsegundos, jogo o pino de I/O para a entrada, aguardo 5 microsegundos e vou ler o estado agora do pino, porque o sensor, através dessa jogada aqui, vai me colocar o dado bit a bit. Aguardo 100 microsegundos e vou retornar esse valor aqui, tá? Que é um bit. E pegando este bit aqui, eu vou jogando ele dentro da minha variável de retorno. Vou fazer isso 8 vezes. E vou fazer isso até conseguir primeiro o byte menos significativo e depois o mais significativo. E vou arrumar, tá, esse byte aqui na minha variável, ok? E vou retornar para a função main com a leitura. Aqui dentro, né, após feito a leitura, eu vou verificar alguns estados de bit. Por exemplo, eu vou verificar se a temperatura é negativa. No datasheet, aqui, ó, eu tenho essa informação através do byte, né, dos bits lidos. Então aqui, ó, deixa eu ver se eu acho eles aqui. Eles vão estar aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho o LSB e o MSB. Então eu sei que num determinado ponto eu tenho um bit que vai me informar. Como que eu vou fazer o cálculo de cada um dos bits? No caso aqui eu tenho bits que vão me informar casas decimais e outros a parte dos inteiros, ok? É só fazer o cálculo de acordo com o que eu tenho aqui, ó, tá? E no caso daquele bit, ele me informa se a temperatura está negativa ou não. Lembrando que eu estou trabalhando com 12 bits neste caso aqui, ok? Estou trabalhando com 12 bits. Então, se a temperatura for negativa, eu vou pegar uma variável tipo char, matriz, e já vou colocar um negativo, porque eu quero mostrar isso no meu LCD, tá? E vou fazer um complemento nessa temperatura porque ela é negativa. Se ela não for, passo direto, escorrego o que eu preciso, tá? 4, porque lembram, são 12 bits. Então eu estou escorregando aqui para pegar o que é maior de 100, tá? E começo a fazer um trabalho de encaixe da variável. Na verdade, é uma conversão, isso aqui, tá? É uma conversão do valor para um ASCII, um valor ASCII, tá? Que eu possa interpretar no LCD, tá? Para conseguir cada um dos valores, ou seja, a parte da centena, né? A parte da dezena e a parte da unidade, tá? E depois a parte da pontos decimais, milhar, centena, dezena e unidade, tá? Desse sensor. Feito isso, eu vou jogar dentro do LCD, tá? Estou sempre jogando também para que fique legal, né, na amostra, para poder ver, olhar a temperatura e olhar o bit, né, cada um dos bits. Eu faço isso também, ok? Lá, então, fica bem legal de ver. Senhores, o programa não é muito grande, tá? É simples. Eu recomendo o download dele lá, né, usando o link aí na descrição, o estudo do mesmo. Tudo que está aplicado aqui pode ser aplicado em qualquer outro microcontrolador, AVR, STM32, por exemplo, também tranquilamente no Arduino. Você só tem que mudar a operação de pinos, né, decidir se vai usar. Eu não usaria nesse caso, tá, pin mode, e nem, por exemplo, digital write. Eu optaria por a escrita direta nos registradores, no caso do Arduino ser um AVR, por exemplo. Olá, vamos lá para os testes, né? Coloquei aqui um multímetro, ali 2 vasilhas onde eu pretendo colocar a água que eu acabei de esquentar e aqui um pouco de gelo para a gente tirar. De cara eu quero mostrar uma coisa aqui, ó. Aqui está, né, o sensor e aqui a ponta do multímetro, né?
Então aqui, ó, eu tenho uma indicação de 24,75 graus e aqui 24. Então, dá para ver que está bem próximo. E aqui eu não tenho casa decimal, então eu não sei o que está acontecendo para cá. Tá? Se eu colocasse ali 100 casas decimais, ou seja, buscando um arredondamento, no caso, eu teria a coisa meio próxima, né? Era só cortar ali. Claro, se fizer arredondamento para cima, daria mais ou menos. Aí depende de como fazer. Ou usar um número de bits menor, tá? Mas já dá para ver aqui que está bem próximo. Então, vou colocar aqui um pouco de água, com muito medo, porque, infelizmente, bancada e água não dá certo. Então, aquela água ali, eu esquentei ela, tá? E aqui eu vou ver se eu consigo despejar um pouquinho de gelo. Tá? Vamos fazer manualmente aqui, no background. Tá? Um pouquinho de gelo ali, ó. Tá? Não sei. Então vamos lá. Eu vou colocar primeiro na água quente, tá? Tomando todo o cuidado para não... E a temperatura está subindo, tá? Tá ali a ponta de prova na água quente. Essa aqui é água quente, ok? Então nós já estamos aí a 52 e subindo, 53, 54, subindo. E vai subir, ok? Então parou, não, está em 56 e subindo lentamente. Eu não coloquei ela no ponto, tá, de ebulição essa água. Eu dei uma fervida e tá aí. Tá 50 e parou aí em 55, 56, né? Então vamos ver se eu não vou provocar um problema aqui no multímetro. Olha lá, ó. Eu acho que dá para ver. Vou tentar segurar as duas com a mesma. Tá. Vamos lá. Só que aqui eu tenho que dar um jeito deste fio. Só um minuto, senhores. Essa coisa aqui tem que vir para cá. Pronto. Vamos lá. 55 graus aqui. 55 graus lá, ó. Tá? 54 ponto alguma coisa. 54 ali caindo. Vamos colocar aqui agora na parte com gelo. Para ver aonde que chega, né? Começou a cair. Tá? Ela é mais lento, né? A parte de gelo ali. Aqui ele já está indicando 1 grau. Vamos ver se aqui a gente consegue chegar também perto de 1 grau. Fiozinho, esse fiozinho é duro, ele dá danado para atrapalhar. Continua caindo, tá? É uma característica do sensor, né? Essa coisa, porque se os senhores se lembrarem, durante a explanação que eu fiz no programa, eu faço uma coleta, uma leitura a cada 2 segundos, porque no modo 12 bits eu tenho aí uma leitura a cada 750 milissegundos, tá? Mas é bem estável, ele está caindo, está entrando, está chegando lá, tá? Vamos observar, com certeza vai chegar. Senhores, chegamos aqui a 1 grau. Eventualmente pode até cair. Olha lá, caindo. Pode ser que ele chegue a indicar ou não. Tá flutuando, ok? Mas 1 grau, ou seja, a precisão é muito boa.
junto com aquele cara ali, né? De acordo com este multímetro aqui, nós temos efetivamente 1 grau de temperatura naquele potinho ali. Bom, senhores, chegamos ao final desse vídeo, né, dessa experiência. Eu já esvaziei os potes ali, porque água embancada eu não gosto, não é uma coisa muito legal, tem que se tomar muito cuidado, principalmente se você tem aí uma tendência a ser um pouquinho estabanado, né? Então eu já eliminei a água ali. Eu tenho aqui uma marcação, né, de 24 graus, ali eu estou com 25, 125, né? Os sensores estão bem próximos, né? Este sensor eu já percebi que ele demora um pouquinho mais para voltar, né, no ponto de temperatura dele, tá? Sim, mas olha lá, já está em 25, 625, ele vai descendo já, encostando em 24 graus também, que é a temperatura que eu tenho aqui na minha sala. Senhores, algumas sugestões, por exemplo, de aplicação desse circuito. Se você usar um relé, por exemplo, para controlar uma resistência ou um elemento que vá aquecer, por exemplo, você poderia, no caso aqui eu tenho uma impressora 3D, então poderia fazer uma caixa, por exemplo, para estoque de filamento, né? O filamento ele não gosta muito de umidade, né? Os filamentos plásticos, né, para impressão 3D não gostam de umidade, principalmente o PETG, né? Ele é um filamento que ele absorve a umidade e aí depois na hora da impressão você tem muito problema, né? Então é sempre adequado. Ó, temperatura já chegando aqui em 24 e ali já 24. Então seria uma sugestão. Só que a ideia seria, neste caso, eu sugiro para quem, por exemplo, queira, por exemplo, pegar essa ideia e tocar ela para frente, usar um PID, né, um proporcional integral derivada, para o controle, né, da parte de aquecimento, para evitar, né, aquela flutuação que a gente tem se não for feito isso. Um outro ponto também é que você pode ter um microcontrolador numa sala com o sensor, né, aqui no caso, né, com esse sensor ali, né, e vamos manter aqui para poder olhar a temperatura, e usando, por exemplo, um cara como este aqui, ó, que é um módulozinho MCP2515, é um módulo CAN, né, você pode enviar informação via CAN para uma outra sala, né, num outro laboratório, alguma coisa do tipo que você precisa manter a informação lá e o sensor em outro canto também funciona. Claro, dá para usar RS-232, RS-485 e até rede Ethernet sem nenhum problema, né? Eu acredito que você que assistiu até aqui deve ter uma série de sugestões a dar. Coloca isso, o que você acha, né? Para que lado um circuito desse poderia ir, por exemplo. É uma experiência simples, mas que pode virar um circuito com uma aplicação bem legal, né? Bom, senhor, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo, né? Eu quero agradecer quem assistiu até agora, solicitar aquele like, né, para fortalecer o canal. Quem não for inscrito, inscreva-se, né? Não se esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, né? E, senhores, muito obrigado e até a próxima.